Fala pessoal, hoje eu quero conversar de uma forma mais próxima de vocês. Quero contar uma história que pode ser muito parecida com a sua, porque eu já tive aí, né? Quando eu comecei na minha carreira, eu sentia uma frustração muito grande quando eu aplicava treinos de força genéricos e via que meus alunos corredores eles ficavam pesados, eles se machucavam, muitas vezes eles não conseguiam atingir os objetivos que eles tanto queriam, né? Então, eu sabia que de alguma forma eu precisava de algo mais específico, algo que realmente ajudasse cada corredor a alcançar o potencial que eles tinham capacidade. E foi assim que aos poucos eu fui desenvolvendo o método CCD. E é isso que eu quero compartilhar com vocês aqui hoje nessa aula. Um método baseado em ciência e que considera não só a corrida, mas o ser humano que pratica essa corrida, os nossos alunos, né? Eu vou te ensinar a como montar um treino de força não só eficaz, mas também eficiente, utilizando um método específico para corredores que respeita as particularidades de cada um deles. Leva em conta não só a biomecânica da corrida, mas também toda a vida desse corredor. Eu sei que muitos de vocês estão aqui buscando algumas respostas, tentando melhorar o desempenho dos alunos corredores de vocês. E acreditem, eu também já estive aí desse outro lado, me perguntando como que eu poderia fazer isso de forma diferente e mais eficiente para os meus alunos. Eu costumava aplicar métodos genéricos de força, sem entender quais eram as demandas específicas de cada um dos corredores e acabava me frustrando. Não só eu me frustrando, mas os meus alunos também. Eles vinham para mim buscando performance, querendo resultados. E em vez de ajudar eles, eu sentia que eu estava levando eles para o lado oposto. Eu via que esses meus alunos, eles se machucavam. Eu via a gente desistir de correr por dores, por achar que não, aquilo não era mais para eles, né? Então, a ideia mesmo é buscar alguma coisa diferente, decidir mudar. E eu sabia que se eu me aprofundasse, né, buscasse conhecimento e entendesse a fundo quais eram as demandas da corrida, eu ia conseguir isso. Então eu passei a estudar a biomecânica, a ler revisões sistemáticas e aplicar estudos na prática com os meus alunos. E foi desse esforço que surgiu aí, né, realmente o método CCD, que é um método pensado para profissionais que querem dar um passo além, que querem transformar a vida desses corredores de verdade. Ele não é apenas um método sobre como montar um treino de força específico qualquer. Ele é sobre como montar um treino que leve em conta o padrão de corrida desse corredor, a cadência dele e as demandas que ele tem. Ele respeita cada fase da corrida e busca oferecer uma resposta mais precisa, mais humana. E, acima de tudo, ele respeita o ser humano que está correndo ali. Ele vê as particularidades, a sua história e a história do seu corpo. Então, eu vou dar alguns exemplos práticos para que vocês consigam entender aqui. Teve o exemplo da Lívia, que foi ao médico, por exemplo, e ele falou que ela não poderia mais correr. Então, ela chegou para mim com dores no joelho, estava limitada e frustrada porque não conseguia correr 3 quilômetros. Aplicando esse método, a gente conseguiu trabalhar as necessidades de força específica que ela precisava e com menos ali de 2, 3 meses, ela já estava correndo 18 quilômetros. E logo em seguida, ela completou a sua primeira meia maratona e eu fui lá para ver ela completar essa meia maratona. Então, reparem que não é só o treino de força em si, é entender quem está ali praticando a corrida, é entender que quem está ali quer treinar força e continuar correndo. E é isso que o nosso treino de força faz. Isso é o que me motiva, é ver essas mudanças reais acontecendo na vida dos corredores. Agora fiquem com uma parte do depoimento da Lívia a respeito do método CCD. Por você ter me ajudado a completar uma meia maratona, por você ter me ajudado a sair de uma lesão, da minha pior lesão, né, que foi no final de janeiro, e ter feito com que eu ganhasse mais confiança para voltar a correr, né? Isso foi, eu realmente achei que eu não poderia correr depois daquela lesão. Não foi só eu que achei isso, né? O médico também achou isso. Então, hoje eu posso correr uma meia maratona e mais que isso. Eu tô muito feliz, eu fiquei muito feliz com a sua consultoria, eu fiquei muito feliz por você ter vindo até aqui, né, até São Paulo, para prestigiar esse momento. Então, isso fez total diferença. Você é diferente, né? Então... E não foi só ela. Também teve, por exemplo, o caso da Julie, que estava enfrentando uma fratura por estresse no quadril. Ela tinha um desejo enorme de voltar a correr, mas ela estava cheia de limitações de controle motor e força.
E através do método, a gente fez uma avaliação detalhada, entendemos ali exatamente quais eram as demandas que ela tinha e o que precisava trabalhar para a gente poder retornar ela com segurança à corrida, e foi isso que aconteceu. O que o método CCD faz é ajudar você a entender como cada corredor é único e como o treino precisa respeitar isso. Não adianta prescrever o mesmo treino para todo mundo. Isso não funciona e muitas vezes só aumenta a chance dessa pessoa se lesionar. Cada corredor tem um padrão de contato diferente, uma cadência diferente e demandas diárias diferentes. Se você é um profissional que busca realmente fazer a diferença na vida dos seus alunos, você precisa entender essas nuances e trabalhar cada uma delas com calma. Uma coisa que eu percebo muito nos profissionais que estão começando, ou mesmo naqueles que já têm uma certa experiência, é que eles acabam aplicando um treino para todos os corredores, independente se é homem ou mulher, por exemplo. E eu entendo o motivo, eu já fiz muito isso, né? Na época lá que eu estava na faculdade, eu achava que quanto mais força, melhor, que era só aplicar treinos que eu já sabia que funcionavam com outros objetivos e funcionaria para a corrida também. Mas a verdade é que a corrida ela tem diversas especificidades que precisam ser respeitadas. E se você não entende essas especificidades, você acaba piorando a situação em vez de ajudar. Por exemplo, muitos aplicam treinos genéricos, né, sem considerar que o padrão de corrida desse corredor é importante. Você sabe que se ele entra com o calcanhar ou com o médio pé, essa corrida ela tem demandas diferentes? Essa informação ela é essencial para ajustar o treino de corrida desse corredor, o treino de força desse corredor. E você sabe de mais uma coisa? Muitos corredores não sabem qual é o real padrão de contato deles. Cerca de 30% não tem essa noção. Acha que é um e é outro. Então a gente precisa perguntar, mas só isso não adianta. A gente precisa também avaliar. E isso faz parte de uma das coisas que eu ensino no método CCD. O método ele é baseado em 3 pilares, principalmente. Como vocês já viram, o contato inicial, a cadência e a demanda. Cada um desses pilares é essencial para a gente criar um treino de força realmente eficaz para esses corredores. Dentro do contexto de contato inicial, ele nos ajuda a entender quais grupos musculares estão sendo exigidos durante a fase de resposta à carga na corrida. Já a cadência, ela dá uma visão sobre quais as demandas gerais do corpo e quanto maior ou menor essas necessidades relacionadas à demanda para a gente trabalhar dentro do treino de força tem a ver com essa frequência de passos. E por fim, entender a demanda significa saber quem é esse corredor, qual é o histórico dele, quais são os seus objetivos, quais são as suas limitações. Eu vou te falar de 2 corredores alunos meus, por exemplo, o Alex e a Renata. O Alex, ele tinha 20 semanas para a prova, ele corria com retropé e já tinha lesões prévias no quadril. Já a Renata, ela tem só 6 semanas para a prova, por exemplo. Ela corre com antepé e tem um histórico de lesão no tendão calcâneo. Olha como elas são diferentes, elas são totalmente diferentes. O Alex, ele tem muito mais tempo para trabalhar uma base de força antes de começar um treino específico. Enquanto que a Renata, como ela já está ali perto de um período de pico de treino, eu tenho muito pouco tempo e eu tenho que tomar muito cuidado com altas demandas no treino de força. Cada um vai precisar de um treino que respeite essa condição e esse momento que eles estão vivendo. E é isso que o método CCD faz. Ele te dá as ferramentas para te ajudar a prescrever esse treino da forma como o seu corredor precisa, garantindo que ele tenha a melhor preparação para alcançar esses objetivos. Quando você entende como cada fase da corrida impacta o corpo do seu aluno, você começa a ver resultados de verdade ao longo do treino de força e na corrida dele. E não é só sobre performance, é sobre reduzir o risco de lesão, é sobre dar ao seu aluno a chance de correr de uma forma prazerosa, sem dor e sem ficar modificando a demanda dele. Eu lembro que quando eu estava lá na academia, eu aplicava esses treinos de força voltados para hipertrofia, estética, qualidade de vida para esses corredores. E aí, o que acontecia? Chegavam esses corredores e muitas vezes, quando eu prescrevia esses treinos, eu errava em volume, eu errava em demanda que esse corredor ele iria utilizar. E eu acabava piorando as coisas. Os meus corredores ficavam pesados, muitas vezes se lesionavam. E aí, o que acontecia? Frustração do meu lado, né? Mais uma vez, os meus alunos não conseguiam evoluir da forma como eu queria. E é isso que, então, que o método CCD ensina. Eu sei que muitos de vocês ainda
podem ter alguma dúvida em se esse método realmente é para vocês. Talvez vocês estejam pensando assim, será que esse método ele é realmente necessário? Ele é tão específico? Será que eu vou dar conta disso? Será que eu preciso realmente disso? E um dos maiores erros que eu vejo os profissionais cometerem ao prescrever um treino de força para esses corredores é não considerar justamente o contato inicial, que a gente já tinha visto, né, que é uma das coisas, e isso muda tudo. Por exemplo, se um corredor ele entra com calcanhar, a demanda ele vai ser diferente da demanda do antepé. Afetam músculos diferentes, músculos trabalham de forma diferente para absorver essa carga. Um outro erro, como a gente já falou da cadência, que é o segundo C, né? Muitas vezes as pessoas acabam pensando que existe um número mágico entre 170 e 180 passos por minuto para essa cadência. Mas a verdade é que isso não funciona para todo mundo. Cada corredor vai ter uma cadência natural e essa cadência baixa ou alta, ela pode aumentar ou diminuir a demanda desses certos grupos musculares. E é isso que a gente precisa entender. Entender esses conceitos é essencial para ajustar o treino de força de maneira correta. Quando eu falo sobre esses pilares do método CCD, eu quero que vocês entendam que não é uma fórmula mágica, não é algo que se aplica automaticamente e vai resolver todos os seus problemas. É sobre um entendimento dessa biomecânica, é entender sobre analisar e ajustar principalmente e respeitar o corpo do seu aluno. E tudo isso faz parte da nossa responsabilidade como profissionais da saúde e também de treinamento de força desses corredores. Eu comecei a ver que corredores que antes não acreditavam que podiam melhorar os seus tempos, se superarem e irem além do que eles imaginavam. É muito legal ver isso. É sobre isso que a gente está falando aqui. Reduzir lesão, aumentar a performance, fazer com que esse aluno corra feliz. Eu vou contar uma história rápida aqui para vocês entenderem melhor. Olha o exemplo agora de não uma corredora, mas uma aluna que fez o método CCD, que é a Natália. Ela conseguiu ajudar a aluna dela, que é corredora, a completar a primeira meia maratona utilizando o método CCD. E, inclusive, ficou com vontade de aplicar em si mesma e tem começado a correr. Vou deixar vocês aqui com um áudio que ela fala um pouquinho a respeito disso, de começar a correr e de um feedback a respeito do curso também. Show, Gabriel, muito obrigada pela disponibilidade. Tipo, eu tô apreensiva, né, assim, porque eu nunca tinha acompanhado uma pessoa tão de perto no sentido de corrida e uma prova tão longa, né. Foi até massa o curso também, porque, tipo, eu também tô correndo agora, tipo, fiz meus primeiros 10 km, tipo, ontem eu fiquei super feliz que eu consegui terminar meus 5 km em 30 minutos e 30, sei lá, algo assim. Então, tipo, tá sendo massa essa. Olá, sou Natália, trabalho como personal trainer há mais de 13 anos e vim falar um pouco sobre como foi minha experiência no curso do método CCD, que é o treino de força baseado nas fases de corrida. O que me fez me inscrever nesse curso foi que algumas alunas da minha consultoria de treino começaram a correr e aí eu falei, opa, agora eu vou ter que me especializar para entender melhor como que eu posso montar o treino de força de uma forma que isso não impacte, né, no rendimento delas e até numa questão de prevenção de lesão. E eu achei que o curso aborda de uma forma muito completa, desde as fases da corrida, os tipos de lesão, fazer uma avaliação qualitativa do movimento e aí a partir disso você montar o treino de força pensando na demanda do seu aluno, bem como em qual fase o seu aluno se encontra, né? Tipo, se já está mais próximo da corrida, se você tem um tempo hábil para poder fazer um treino de base, de força. E aí o que eu achei que interessante é que desde o início, assim, eu já consegui aplicar esse conteúdo e utilizei também o grupo no WhatsApp para tirar dúvida. E aí até hoje, assim, ainda continuo consumindo esse conteúdo, né? E com toda certeza, assim, a minha forma de prescrever treino de força para alunas corredoras mudou, né? Assim, de justamente o treino ele estar em equilíbrio com a planilha de corrida. Eu acho que é um curso que vale super a pena. Eu diria até que é um investimento pequeno para a quantidade de conteúdo que a gente tem e eu indico para os colegas que buscam, né, se aperfeiçoar nessa área ou até mesmo ampliar o seu atendimento. Essa é a diferença de trabalhar com ciência no método. Não é sobre adivinhar como funciona, é sobre ter certeza do que você está aplicando e foi testado, validado e vai funcionar. E não se trata apenas de resultados dos seus alunos, mas também dos seus resultados como profissional.
Quando você aplica um método que dá resultado, você se destaca, você retém mais alunos, você se torna uma referência. Eu vejo isso acontecendo todos os dias com cada aluno novo que começa a aplicar o método CCD com os alunos corredores. Muitos me perguntam, mas e se eu não tiver tanto tempo para aplicar o método inteiro, Gabriel? Como é que eu vou fazer? Às vezes o aluno chega perto da prova e parece que não há tempo hábil suficiente para implementar tudo do método. Mas o importante é entender que cada parte do método faz diferença. Se você não tiver apenas algumas semanas para fazer a parte de base, prioriza o que é mais urgente. Faz com que você consiga, de alguma forma, tornar aquele corredor mais eficiente no que ele precisa para completar a prova que ele tem. E além disso, ao se inscrever, você vai ganhar acesso a aulas bônus com profissionais renomados, como por exemplo o Rafa Luz e Renato Massaferi. O Rafa vai falar bastante sobre captação e retenção de clientes, que é algo fundamental para quem trabalha na nossa área. Já o Renato vai abordar a periodização do treino de força e como ajustar a carga de treino em cada um dos treinos específicos voltados para a força de corrida. Quando você começa a aplicar o método CCD, você vê uma transformação não só nos resultados dos seus alunos, mas na sua própria carreira. Você se torna um profissional mais seguro, mais preparado, e isso reflete diretamente no seu sucesso e na retenção dos seus clientes. Se você ainda está em dúvida, eu te ofereço 7 dias para você experimentar o curso e entrar, assistir às aulas, ver o conteúdo, e se isso não for aquilo que você realmente esperava, a gente devolve o seu dinheiro, seu investimento, não tem problema nenhum, não tem risco para você. Eu quero que você se sinta confiante e confiando em mim, né, que esse método ele vai te ajudar a fazer a diferença. Eu estou aqui para ajudar vocês a transformarem a forma como vocês prescrevem o treino de força dos seus corredores. Não é sobre treino, é sobre transformar vidas. Vamos juntos transformar o modo como as pessoas entendem o treino de força para a corrida. Clica aqui agora e vem assistir a próxima aula. Estou ansioso para ter você junto com o método CCD, colhendo todos os resultados incríveis que os alunos do método CCD estão colhendo.